Em tempos de redes sociais, passamos boa parte do dia, às vezes, eh, escrevendo nossa própria autobiografia. As redes sociais são como um diário ou como uma escrita autobiográfica. Como uma não, é uma escrita autobiográfica. Colocamos fotos de comidas, de paisagens, de seres queridos, dos nossos mascotes, nossos animais de casa, das diferentes coisas que pensamos, agimos, nos indignamos, manifestamos nossas alegrias. Parece que o mundo, pelo menos o mundo ocidental, boa parte do mundo ocidental, escribe suas autobiografias em um celular. O celular se transformou em um instrumento que produz nossa autobiografia. Quando é que começamos a escrever nossas autobiografias? Como é que isso aconteceu na história dos seres humanos? Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. A autobiografia quer dizer um relato sobre si mesmo, e esse relato sobre si mesmo pode ser na forma de uma escrita contínua ou fragmentada, mas também na forma de imagens fotográficas, mas também na forma de pequenos vídeos que de algum modo vão dando conta do decorrer de nossa vida. Essa autobiografia é construída diariamente e hoje é comum. Todas as pessoas que têm pelo menos um celular e que de algum modo interatuam nas redes sociais, escrevem sua autobiografia, e o mais interessante é que os próprios mecanismos das redes sociais se encarregam de lembrar passagens de nossa vida para voltar a retomar essas passagens. A autobiografia não é um gênero literário, não é um gênero discursivo que tenha estado presente em todas as culturas e em todas as épocas. Que eu saiba, a primeira autobiografia no mundo ocidental, greco, romano, europeu, podríamos encontrar no texto de Isócrates. Isócrates é um grego da época de Platão. Isócrates é o único grego que eu saiba que escreve uma autobiografia. Quer dizer, poderíamos pensar que é comum escrever biografias, escrever sobre a vida do outro. Diógenes, por exemplo, escreveu Vida de filósofos ilustres. O próprio Platão escreve uma série de diálogos que de algum modo inauguram, em certa medida, o horizonte da reflexão filosófica, tal como se entende na academia, e são relatos, poderíamos dizer, biográficos. Quer dizer, alguém escreve sobre a vida do outro. Mas Sócrates é um ponto à parte, é um ponto diferente nessa história. E Sócrates é quem escreve sobre si mesmo. Depois de Sócrates, contemporâneo de Platão, vamos a ter que esperar até Santo Agostinho. Santo Agostinho escreve suas confissões. E em suas confissões ele faz um relato autobiográfico. Também encontramos os pensamentos de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um filósofo que também foi imperador, poderíamos dizer, de Roma, e ele escreve seus pensamentos como um relato autobiográfico. Então,
vemos que algunos pequeños acontecimientos son registrados como discursos autobiográficos. Y Sócrates, Santo Agostinho, y Sócrates con su autobiografía, Santo Agostinho con sus confesiones, Marco Aurelio con sus pensamentos. El registro que yo conseguí demora bastante tiempo hasta que aparece el texto Mia Vida de Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Ávila, una freira que reconocía tener contacto con Dios, contacto no solo verbal, sino también carnal con Dios. Santa Teresa es alguien que escribe una autobiografía intitulada Mia Vida. Há também os textos nos anos 1400 para 1500, estamos falando aqui, nos anos 1500, encontramos os textos de Montaigne. Podríamos pensar que os ensaios de Montaigne são autobiográficos. Há, de algum modo, um relato sobre si mesmo, sobre uma certa subjetividade, que retrata a vida de um sujeito no ambiente cotidiano, em suas viagens, no contato com os outros. O discurso autobiográfico aparece no ano 1600 e tanto, na forma de um texto filosófico que se chama o Discurso do Método. O Discurso do Método está escrito como se fosse um relato autobiográfico. Descartes falando sobre si mesmo, e nesse falar sobre si mesmo se apresentam uma série de argumentações a partir da certeza e daquilo que realmente podemos reconhecer como verdadeiro. Depois de Descartes encontramos, podríamos dizer que Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tem um texto que se chama Devaneios de um paciente solitário, ou algo desse tipo na tradução portuguesa. Devaneios de um paciente solitário, pensamentos de um paciente solitário, onde ele reflete sobre si. Então, vejamos, e Sócrates, Marco Aurelio, Santo Agostinho, Santa Teresa de Ávila, Descartes, Montaigne, Rousseau, um caminho que percorre praticamente 2000 anos, e em 2000 anos podemos citar uma que outra biografia, autobiografia. No século XIX as autobiografias começam a se popularizar e finalmente no século XX e no século XXI especialmente todo mundo começa a escrever sua autobiografia. Todos nós escrevimos nossas autobiografias nas redes sociais. ¿Por qué? Se me ocurre preguntar, ¿por qué en un determinado momento da historia a autobiografía no es un discurso de algún modo corriquero, cotidiano? ¿Y por qué en otra época da nuestra cultura, da nuestra civilización, das nossas formas de vivir juntos, esse discurso autobiográfico aparece com tanta veemência, com tanta força? Talvez tenha a ver com o modo em que os seres humanos começaram a lidar consigo mesmo, com os outros, com as coisas, com aquilo que reconhecem como realidade. Na época de Platão, podríamos dizer assim, na época da Grécia clássica, na época entre o século V, VI, IV, até o final, até o início da nossa era, poderíamos dizer que
os gregos entendiam que, de algum modo, o fundamento de verdade estava na relação entre a physis e o nomos, entre a natureza e a lei. E, de algum modo, algo assim como um ser humano fazia parte dessa relação, mas não como fundamento. Podríamos pensar de que há uma reflexão sobre si, mas há uma reflexão sobre si em relação com uma comunidade. E essa reflexão sobre si em relação com essa comunidade faz aparecer o que eles entendiam como um cuidado de si. Nós encontramos esse trabalho feito por Pierre Hadot, um historiador do Collège de France, que é retomado por Michel Foucault, um filósofo do Collège de France. Eles entendem que na época grega, nessa época da Grécia, havia uma reflexão e uma prática que tinha a ver com o conhecimento de si como cuidado de si. Um conhecimento de si que conduzia a um cuidado de si, mas também um cuidado de si que conduzia a um conhecimento de si. Mas o que é interessante nesse ponto é que essa relação entre cuidado e conhecimento não é sino uma relação com o outro. Isso não aparece sino em uma relação com a comunidade, com a vida em comum. Era preciso conhecer-se a si mesmo para poder controlar suas próprias paixões, para poder controlar suas tensões, suas emoções, porque aquele que tinha a responsabilidade de governar a cidade, quer dizer, de governar os outros, de alguma forma precisava, era necessário que pudesse se governar a si mesmo. Nenhum grego acharia que alguém que é tomado pelas paixões, alguém que é tomado pelos afetos, alguém que não governa suas próprias paixões, seja capaz de governar o outro. Então, essa reflexão sobre si, esse cuidado de si, implica também uma posição política. Aí então nós poderíamos dizer que há uma espécie de, hoje, extemporaneamente, poderíamos utilizar o termo subjetividade. Há algo como uma subjetividade que aparece, mas aparece em uma rede conceitual diferente, por exemplo, da era cristã, diferente da época em que viveu Marco Aurélio e é na época em que viveu Santo Agostinho. Marco Aurélio se encontra em uma época onde a legislação, onde o direito romano estabelece uma trama de regras, de normas, de princípios que regulam a relação entre os seres humanos. E é a partir de aí que os seres humanos começam a se perguntar por si mesmos e pela relação com os outros. Há um pensamento de Marco Aurélio que nunca esqueço, onde ele se interroga se vale uma gota de sangue de seus soldados estender as fronteiras de Roma. Será que estender as fronteiras de Roma vale uma gota de sangue dos meus soldados? Ele está pensando não só no caráter existencial do soldado, não só no sofrimento do soldado e da vida da família do soldado, que eventualmente pode não voltar para Roma, sino também de sua própria responsabilidade em relação com avançar com as tropas romanas, perder vidas em função de estender as fronteiras. Então, de alguma forma, essa reflexão sobre si mesmo implica também uma reflexão em relação com Roma, em relação com a legislação, em relação com Roma enquanto uma ideia. Outra concepção diferente do lugar
no qual se encontra o sujeito, o ser humano, é a que vive Santo Agostinho. Santo Agostinho vive em um horizonte onde o fundamento de verdade é Deus. Deus é o fundamento de verdade. Quer dizer, é para Deus que nós temos que olhar se nós queremos alcançar a verdade. E o ser humano aí é apenas uma criatura de Deus. É apenas uma criatura de Deus para a qual Deus tem um plano, e se este seguir o plano vai ter um final bom. Mas se não seguir, se pegar o caminho das trevas, o final não vai ser tão bom. Então, Santo Agostinho, nas suas confissões, faz aparecer, e aqui vou utilizar outra vez extemporaneamente, uma subjetividade em relação com um Deus ao qual se dirige pensando em aquilo que poderiam ter sido seus pecados. Santa Teresa de Ávila parece vivir em um mesmo horizonte. E o livro Mi Vida, Santa Teresa era espanhola, o texto originariamente em castelhano. Santa Teresa se interroga pela sua vida e manifesta aquilo que são as vivências íntimas dela em função de Deus. Ela conta nessa autobiografia que ela tinha relações com Cristo. Ela era, como freira que era, ela era, podemos dizer, estava casada com Cristo. E ela era esposa de Cristo. E, portanto, ela tinha relações com Cristo. Isso é muito interessante. Ela confessa isso para seu confessor, e o confessor tenta dissuadir ela, para ela não contar essas coisas. Ela diz, inclusive, que Deus manda ela a fazer coisas que de fato ela fez. Ela conta muitas vezes que Deus mandava ela fazer uma obra, construir um lugar, fazer uma missão. E ela, no dia seguinte, acordava, levantava, ia buscar o dinheiro, ia buscar os financiamentos, os apoios, e levava adiante a missão que Deus tinha lhe dado. Ela conta isso para seu confessor, e seu confessor tenta dissuadir ela de não contar isso para ninguém. Em um primeiro momento ela não conta, mas depois diz, mas é o melhor que acontece na minha vida, por que eu não contaria uma coisa dessa? E aí ela não só que conta, sino que escreve poemas de amor, poemas que são eróticos em relação com Cristo, com Deus. Vale a pena ver esses poemas, ler os poemas de Santa Teresa de Ávila, porque durante boa parte de sua vida Santa Teresa foi considerada uma louca, por dizer isso, e depois foi reivindicada pela Igreja Católica. É interessante que o ato de loucura de Santa Teresa de Ávila tenha sido levar adiante aquilo que era um mandato da própria igreja, servir a Deus, entrar em contato com Deus, comunicar-se com Deus. Ela fazia tudo isso. E em um determinado momento a igreja entendeu que ela estava louca por fazer justamente aquilo que a igreja dizia que era preciso fazer. Montaigne tem outro estilo. Montaigne era filho de uma família nobre, nunca tinha trabalhado, isso que é interessante, e em um determinado momento ele tem que tomar responsabilidades, tanto econômicas quanto sociais, políticas, jurídicas, faz parte
de alguns julgamentos também, e escreve suas impressões, podríamos dizer assim. Aí faz aparecer um outro tipo de subjetividade. Extemporaneamente, podríamos dizer que ele já vivencia a passagem de aquilo que estava pautado por um teocentrismo, a Deus como fundamento de verdade, e vai entrar em um horizonte que se abre até um tempo atrás, até hoje, alguém poderia dizer assim, que coloca o sujeito como fundamento de verdade. Quer dizer, passamos de um momento teocêntrico para um momento antropocêntrico. Um momento no qual o fundamento de verdade está em Deus, para um momento no qual o fundamento de verdade está no homem, no ser humano. Seja ele porque ele é aquele que observa uma experiência e pode constatar empiricamente a verdade do que acontece, seja ele porque é aquele que, no uso de sua razão, através de argumentos, ele pode começar a fazer ajuizamentos, silogismos, raciocínios e chegar a conclusões verdadeiras. O que é interessante nesse ponto é que é nessa virada onde começam a aparecer com maior insistência os discursos autobiográficos. Montaigne, Descartes, Rousseau, e aí todas as autobiografias de políticos, militares, escritores, os diários dos escritores, diários de viagens de antropólogos, etc, etc, etc. Até que chegamos ao século XX e aí encontramos ainda mais autobiografias, e no final do século XX e início do século XXI, nós começamos a ver que o fundamento de verdade não está de alguma forma no sujeito, sino na trama da linguagem, na trama dos algoritmos. O fundamento de verdade não se encontra apenas na observação empírica, sino no cálculo feito por computadores, nos procedimentos técnicos. E é interessante, é nesse declínio do sujeito humano, onde aparecem as máquinas, e é nesse aparecimento das máquinas que se revelam os algoritmos, as estruturas da linguagem, a inteligência artificial, onde aparece outro tipo de fundamento de verdade. Heidegger vai dizer que é a técnica agora a que revela a verdade. E essa técnica opera independentemente dos seres humanos. O curioso é que é nesse momento em que a técnica opera independentemente dos seres humanos, até um certo ponto, poderíamos dizer, é que os seres humanos começam a sentir a necessidade de aparecer com discursos autobiográficos, de falar sobre si mesmos, de ter que mostrar qual é o hambúrguer que comem, qual é o cachorro que passeiam, qual é a pessoa que amam, qual é a praia que gostam e que é aquilo que os indigna. E aí, entre uma automação técnica, poderíamos dizer assim, entre o funcionamento automático das coisas e o declínio da figura do ser humano, aparecem os discursos autobiográficos e aparecem também reivindicados os lugares de fala, os lugares de enunciação. É como se
justo no momento onde se apaga a figura do ser humano, surge como uma espécie de último grito, né? Talvez evocando uma possibilidade de existência em um lugar de fala, do qual reivindicamos nossa subsistência. Este é o podcast de filosofia e psicoanálise. Paramos por aqui hoje.